é que a gente pode ter consciência disso, né? Que a gente está diante de uma dissonância cognitiva e que nós estamos agindo daquela maneira. Como é que a gente pode vir a ter consciência, trazer isso à consciência, né? Da inconsciência à consciência. Uma coisa que é bem possível às pessoas, através de uma reflexão pessoal, de um pensamento mais crítico. Se você reflete a respeito de um assunto, você pode conseguir alguma mudança cognitiva. Por quê? Porque você tem novas cognições, você está tendo uma nova informação agora para lidar com aquelas cognições que você tinha antes. Por exemplo, é importante a pessoa pensar que nós precisamos ser mais flexíveis diante da vida. Os nossos pensamentos precisam ser mais flexíveis. Muitas pessoas, ouvindo, procurando diferentes pessoas, diferentes fontes de que falem sobre isso, elas vão chegar a essa conclusão, né, de que é preciso mudar e é preciso ter mais fontes de informação para você saber realmente, será que eu não estou indo por um caminho muito rígido, muito errado? Será que eu não precisava ver outras coisas? Né? Então, a dissonância cognitiva, então, ela vai causar um mal-estar, não é isso? Pelo que eu entendi, não é isso? Isso. E nesse caso, né, você já falou um pouco dos extremismos, você falou um pouco de alguns extremismos religiosos, né? Mas eu vou perguntar assim, tanto os extremismos políticos como os extremismos religiosos, eles estariam relacionados a esse estado de mal-estar, que é a dissonância cognitiva, e se for positiva a resposta, de que maneira, né? Como se daria isso? Como é que isso acontece? Olha, está totalmente ligado, porque uma pessoa que não faz esse movimento crítico, esse movimento de reflexão sobre a realidade, ela está muito mais, digamos, suscetível, né? Ela está muito mais fragilizada para ceder a discursos extremistas. Então, por exemplo, todos nós possuímos algum tipo de preconceito. Ninguém é livre de preconceito nessa sociedade que a gente vive. Então, de repente, eu tenho aquele preconceitozinho ali que está ali vagando na minha cabeça, eu nego um pouco, mas, de repente, eu encontro alguém que valida aquele meu preconceito. E diz, você pensa sobre isso? Então é isso mesmo, porque tais pessoas são as pessoas pecaminosas, porque essas pessoas que defendem pobre, que defendem... porque há uma polarização dos que dizem que os direitos humanos, né, são um exagero, que está defendendo bandido, isso é um exemplo, né, que eu já estou dando. Então, você fica chateado quando você vê gente defendendo bandido e tal, aí, de repente, chega um monte de políticos, os meios de comunicação, incentivando você a ser contra os que lutam pelos direitos humanos, pelos direitos de uma criança de rua, pelos direitos de uma pessoa que está presa, e aí você se fortalece naquilo. Então, se a pessoa é muito rígida naquilo, ela se fortalece. Então, ultimamente, foram usados, né, no nosso Brasil e no mundo, muitos discursos desse tipo, e você se identifica com aquilo, então você corre para ali, porque o pastor está falando, porque, infelizmente, eu tenho que dizer que grande parte das igrejas se vendeu a esse discurso polarizado. A gente percebe por aí pessoas que não querem nem ouvir falar de um outro tipo de pensamento. E elas se deixam levar, né? Aí elas ficam no viés de ponto cego, que elas não querem ver outras coisas, elas estão certas, o pastor está certo, aquele político meu de estimação está certo, e elas se prendem no viés de confirmação. Só o que está certo é o que confirma aquilo que eu acredito, e eu não quero ver mais nada, né? Mas percebe como essas pessoas ficam vulneráveis a qualquer um que venha dizer coisas ou convencê-las de determinadas coisas, né? Porque se você tem esse mecanismo mental... Gente, e essas pessoas que utilizam desses mecanismos das redes sociais, de ficar mandando aquela verdadeira lavagem cerebral, como o povo diz, né? Normalmente, imagine você ficar anos ouvindo aquela mesma coisa. Fulano é ladrão, é ladrão, é ladrão. Você vai acreditar. Assim como... Porque você não ouviu nada mais além daquilo. Tem, fulano é ladrão, é ladrão, é ladrão, é ladrão, e você não tem mais nem argumentos, você só sabe dizer que fulano é ladrão. Porque ficou aquilo naquela repetição e você não quis sair daquilo e você não saiu daquilo. Você é um alvo fácil de convencimento para discursos polarizados e é facilmente manipulado. Sim, diga. Não, você ia falar, pode continuar. Você estava com uma... Eu queria dar um exemplo que tem um pesquisador da psicologia social
o Aronson, ele cita em alguns livros dele, e tem alguns livros didáticos, alguns livros de psicologia social que ele cita um exemplo que é bastante interessante. Isso já aconteceu com algumas seitas no mundo, mas ele utiliza esse exemplo que eu lembrei agora, que é bastante interessante. Como as pessoas se deixam levar por coisas absurdas à vista da racionalidade, né? E acreditam e deixam a ciência de lado e acabam jogando fora. Ele conta a história de uma seita onde 60 pessoas se suicidaram porque elas acreditaram num pastor que disse a elas que viria um cometa passar, acho que foi nos anos 60 ou 70 isso, que ia passar um cometa e atrás do cometa vinha uma nave espacial que ia levar as almas das pessoas para o mundo, para o paraíso, né? E para outro mundo, né? Paraíso. E essas pessoas tinham que se livrar dos corpos, porque só ia a alma delas. Então, o que elas fizeram? Acreditaram piamente nisso, esperaram a chegada daquele cometa, e aí é relatado que algumas pessoas foram e compraram o telescópio mais evoluído da época, e foram avistar o cometa ao longe. E elas não viram nave nenhuma. E o que elas disseram? Foram devolver, né? Isso é contado, isso é pesquisado pelas lojas que venderam telescópios, e elas diziam assim: esse telescópio está com defeito, porque ele não mostra a nave que está vindo nos buscar. Ou seja, a pessoa chega num nível, né, que isso ela... Não é forte isso? É, muito forte, É muito forte. Ela desacredita do telescópio, porque... Do que vê, na verdade. Do que vê. Porque aquele pastor disse para ela que vinha a nave. Então, isso não é verdade. Ela se prendeu naquilo ali. E o interessante é que não são pessoas assim ignorantes, não eram pessoas burras, sem nenhuma informação. Presta atenção se você não vê ligação com a realidade que a gente vive hoje, né? Os vizinhos dizem que não, eram pessoas inteligentes, normais, que tinham sua família, né, trabalhadores e tal. E, no entanto, conseguiram, através da manipulação desses mecanismos mentais, elas conseguiram ser levadas ao suicídio, né? A se auto-prejudicarem. A mesma coisa hoje, quando pessoas defendem leis que vai fazer mal a elas. Né? Exatamente. A gente viu isso, olha, quando mudou as leis da CLT, os trabalhadores só perderam direitos. E muitas pessoas foram convencidas de que, não, a gente só vai avançar se a gente perder esses direitos. Realmente, o trabalhador tem muitos direitos. As empresas, coitadas, elas sofrem muito. Então, as pessoas são capazes de comprar um discurso que vai fazer mal a elas para não refletir sobre a realidade. Por quê? Porque diminui a dissonância. Ela não vai ter que lutar, ela não vai ter que ir para as ruas, ela não vai ter... Não, esse político aí, ele está falando a coisa certa. E assim, as pessoas são manipuladas e ficam polarizadas. Ou de um lado ou de outro, mas felizmente não é todo mundo que é polarizado, né? As pessoas, eu acredito ainda que a maioria das pessoas ainda tem uma capacidade bem legal de reflexão. Mas, assim, você já falou, porque eu já perguntei, então, mas eu vou perguntar de novo. Qual a saída? Porque no exemplo do telescópio, por exemplo, sim, as pessoas viram que não tinha, né? Que não tinha nada depois do começo. Viram. Então, qual a saída? Porque mesmo que essas pessoas, mesmo se elas forem lá, sei lá, em alguma outra, vamos supor, uma outra fonte de informação, no caso das fake news, elas vão achar que aquela outra fonte de informação também não é verdadeira. Eu acho que qual hoje a saída? Em dia, Né? Qual a saída? Acho que hoje em dia não é uma saída você procurar outras fontes de informação. Você não vai chegar a uma realidade pura, porque não há nem de um lado, nem de outro, nem aqui, nem ali. Mas nós temos que procurar um equilíbrio nas informações. Nós temos que nos basear em fatos. O problema é esse. As pessoas fogem de fatos. Eu posso mostrar uma estatística. Eu vou dar esse exemplo ainda das leis do trabalho. Eu posso mostrar uma estatística, número, é resultado, é fato de que não aumentou o número de empregos, não aumentaram os salários, a situação do trabalhador não melhorou só porque
os empregadores deixaram de pagar determinados direitos ou determinados impostos. Eu posso mostrar isso para determinadas pessoas. São fatos, são números, e as pessoas não querem ver. Eu acho, mas todos nós, como sociedade, não podemos desistir dessas pessoas. Nós temos que trazer informações. Não é o que a gente sabe é o certo, mas a gente tem que se basear em fatos para poder tomar as nossas decisões. Exatamente. E para poder viver de uma maneira mais equilibrada, mais justa, mais igualitária nessa sociedade que a gente vive. Né? Acho que é por aí. Com certeza. E me diga uma coisa, existem diferenças individuais na forma como as pessoas lidam com essa dissonância? E, caso exista, quais são elas, né? Como é que você explica? Sim, tem muita diferença. Claro que as diferenças de personalidade, né? Grande parte da nossa personalidade, ela tem ela tem um componente que é biológico e tem um componente que é social. Há pessoas que têm uma tendência a serem mais inflexíveis do que outras, a se abrirem menos para as experiências do mundo do que outras, com certeza. Mas tudo conta, não é só a personalidade, a experiência de vida da pessoa, onde é que ela já conviveu. Até uma aluna estava me contando outro dia o quanto ela mudou determinadas crenças dela, quando ela foi trabalhar num abrigo de crianças abandonadas. Algumas ideias que ela não fazia, né? Crianças que saíram da família por algum motivo, né? E estavam ali abrigadas. E ela mudou completamente. Por quê? Porque ela mudou o contexto, ela foi para outro contexto, ela enxergou novas formas de experiência de vida das pessoas, e ela foi capaz de mudar muito a partir dessa convivência. Então, os nossos valores culturais, né? Esse contexto, como eu estou dizendo, que a gente vive, a educação que a gente recebeu e que a gente procura, que não é só a educação da escola, é dos livros, é a educação que vem da filosofia, dos grandes pensadores, da sociologia, da psicologia, né? Não é à toa que essas matérias são cada vez mais cortadas das escolas, das faculdades, né? Do ensino fundamental. Por quê? Porque não interessa que as pessoas pensem, porque quanto mais subalternas, né? Quanto mais ovelhinhas as pessoas sejam, é mais fácil para manipular, logicamente. Eu acho, pelo que eu vejo, assim, tudo passa, na verdade, pela flexibilidade, né? Flexibilidade que eu falo, assim, de você estar aberto para enxergar outras coisas. Sim. Que não seja só aquilo que está, naquilo que você determinou como, que é a forma como é o mundo, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto, né, a novas coisas, né? Eu acho que é por aí. É bem por aí, viu, Ju? É bem por aí. Novas experiências, novas pessoas, novos lugares, né? Porque se a gente viver assim, né, olhando só para uma direção, não olhar para a diversidade de pessoas, de experiências que existem, nós nos tornamos pessoas rígidas, muito limitadas e facilmente manipuláveis por quem tiver interesse, ou no nosso voto, ou no nosso trabalho, ou o que quer que a gente possa contribuir aí na sociedade. Existem situações em que a dissonância cognitiva e as outras estratégias mentais de autojustificação podem ser benéficas? Sim, sem dúvida, né? Comecei a dizer no começo, a dissonância existe e a gente pode tomar atitudes que podem ser equilibrantes. Por exemplo, quando uma pessoa toma uma atitude, né, ela entrou em dissonância, ficou com aquele mal-estar, e ela tomou algum tipo de... construiu uma nova cognição para aliviar aquilo, é claro que para ela é muito aliviante. Seja uma coisa que seja boa para ela ou má a longo prazo, ela vai sentir um alívio, tá? E eu acho que eu podia encerrar com um exemplo que é bastante comum, um exemplo clássico até, das pessoas que fumam, por exemplo. Como é que elas podem agir, né? Para a gente ver como a dissonância é um elemento, é um fato, é um fenômeno mental. Mas, dependendo do que a gente fizer, ele pode ser melhor ou pior para a gente. Exemplo, você fuma e você começa a ler um monte de informações científicas de o que causa câncer, e grande parte das pessoas que têm câncer é porque fumaram. Não todas, mas é porque fumaram. E você começa a ver esse muito tipo de informação. Primeiro, você pode modificar crenças, né? Deixar de fumar. Eu achava que era bom para mim, agora eu vi que não é, eu vou deixar de fumar.
uma coisa. Segundo, você pode fugir disso para diminuir a sua dissonância. Você leu aquilo, você levou um choque e você fala, isso é bobagem, isso é tudo inventado, isso aí é coisa de mentira, a ciência muda, diz uma coisa hoje, outra coisa amanhã, né? Ou você pode ter, né, outro tipo, você pode relativizar, dizer assim, faz mal, puxa, mas é tão relaxante, não faz tanto mal assim, porque o cigarro traz essa sensação boa, que a gente relaxa, você entendeu? Então, mas de qualquer maneira, a atitude que você tomou, vai te fazer se equilibrar novamente. Se você equilibra mentalmente, você acaba com aquele caos, aquela agonia que estava quando você toma uma dessas atitudes. Porém, é importante a gente perceber o que é que vai fazer mal para a gente e para outras pessoas ali na sequência, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E é isso que a gente tem que ficar sempre atento para conseguir ver o que é que está vindo de cognição que cede ou que está atendendo a alguns interesses, né, para que a gente não se torne pessoas totalmente manipuláveis, né, para que a gente tenha uma vida mais solidária e mais equilibrada. Isso. Obrigada, Val. Então é isso, eu já também encerrei, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, eu já encerrei as minhas perguntas, mas se quiser acrescentar, ou se encerramos com essa. Sim, não, só acrescentar aqui o quanto é importante a gente pensar sobre isso e sobre essa... isso são apenas alguns conceitos da psicologia social, mas como as ciências humanas, né, podem, todas as ciências, mas eu chamo a atenção aqui para as ciências humanas, como elas podem ajudar a gente a viver melhor e a construir uma sociedade melhor. É procurar conhecimento, gente, não precisa fazer o curso de psicologia. É verdade. Viu, gente? Procurem conhecimento. Não é, Val? Então é isso. Val, eu lhe agradeço mais uma vez, né, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Espero que você volte mais vezes, também com outras temáticas. É sempre bom para a gente conversar e colocar esse conhecimento para as pessoas também, né? Eu lhe agradeço imensamente por você estar aqui. Tá certo. Uma última coisa só, lembrei agora. Eu vou indicar um livro para quem gosta de ler. Se chama O Animal Social, do Elliot Aronson. O Animal Social. O Animal Social. Pronto. Espero estar lembrando direitinho do livro do Elliot Aronson, tá, gente? Pronto. E ele traz muito, muito dessas coisas que eu falei e muito mais do que isso que eu coloquei hoje aqui para vocês. E é uma forma de a gente se inteirar das coisas, né? De a gente se crescer. Né? Acho que é crescimento. É isso mesmo. É isso. Pronto, eu gostaria de lhe agradecer, Val, e agradeço também a todos vocês que estiveram conosco até agora. De novo, reforço, se inscrevam em nosso canal e comentem para a gente aqui, comentem o que vocês acharam, comentem se vocês quiserem saber alguma coisa, não é, Val? Isso, claro. E é isso. Nós vamos aguardar vocês também aqui no próximo episódio. Val, as portas estão abertas para vocês sempre aqui. Tchau, Ju, obrigada. No Revirando do Avesso. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até breve.